ZYA 250. TV em Tempo, Canal 10. Emissora do Grupo Raman Neves de Comunicação. No Jornal em Tempo desta terça-feira, mais uma tentativa de fuga. Desta vez, a ajuda veio de fora. Homens tentaram arrombar portão do presídio do Puraquequara para soltar presos. E ainda a polícia procura quadrilha formada por mulheres que praticava furtos a residências. Até crianças são usadas por elas nos crimes. Autoridades querem saber o que os dois pilotos do avião que caiu ontem à noite na Avenida do Turismo vinham fazer em Manaus. O avião de pequeno porte partiu dos Estados Unidos e os pilotos que ficaram feridos são estrangeiros, um americano e outro colombiano. Tem ainda uma reportagem sobre alunos de um colégio particular da capital. Eles assistem aulas na quadra e no refeitório da escola. Eu sou Marcela Rosa e o Jornal em Tempo já começou. Olá! Na noite dessa segunda, um avião de pequeno porte com 2 pessoas caiu na estrada do Turismo. A aeronave vinha dos Estados Unidos. Piloto e copiloto ficaram feridos. Antes do acidente, a torre de controle do aeroporto Eduardo Gomes ainda registrou um pedido de socorro. A aeronave sumiu do radar por volta das 8h30 da noite. Estavam a bordo o piloto, o americano John Thompson, de 42 anos, e o copiloto, o colombiano Luiz Fernando Oliveira, de 39. Os dois tiveram ferimentos. Ficou uma situação onde o C5 não sabia para onde se deslocar, porque até então nós não tínhamos uma referência das quadrículas do raio de 8 km de atuação do C5. A partir do momento que, acho que populares mesmo informaram, inclusive o próprio SAMU chegou no local e fez a retirada da vítima. Não houve explosão, mas o Corpo de Bombeiros isolou a área por causa do vazamento de combustível. As autoridades agora querem saber o motivo da vinda deles a Manaus. Nós estamos interessados em saber, enfim, da procedência dessas pessoas. É um cidadão americano, um cidadão colombiano, não coloco nenhuma suspeita sobre ninguém antecipadamente, mas droga não foi encontrada aqui no avião. Eu apenas quero saber os antecedentes deles. Na manhã de hoje, os técnicos do Seripa, o Serviço de Prevenção de Acidentes Aéreos da Aeronáutica, estiveram no local acompanhando a retirada da aeronave. Esse é o terceiro acidente aéreo aqui no estado registrado só esse ano. O segundo aqui na capital. Daqui, a aeronave segue para o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e parte do motor também vai ser encaminhada para a sede do Seripa 7 aqui em Manaus. Segundo a Força Aérea, o piloto afirmou que o motor falhou e por isso ele tentou fazer um pouso de emergência. A aeronáutica ainda vai apurar as causas do acidente. Está cedo ainda para falar em falha do motor. O que a gente sabe é que ele reportou, através dos órgãos de controle, uma pane. Não sei exatamente se foi uma perda de potência, que a gente não conseguiu ainda ouvir a gravação. John Thompson e Luiz Fernando foram encaminhados ao Hospital João Lúcio. O americano já recebeu alta. O colombiano, que fraturou a clavícula, está em observação. 2 pessoas morreram neste mês de dengue, uma delas com suspeita da forma hemorrágica. A repórter Larissa Santiago tem mais informações. Marcela, de 1º de janeiro até ontem, foram registrados 5.047 casos da doença, mais que o dobro comparado ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 2.197 casos. Na tarde de ontem, uma idosa identificada como Miraci da Costa, de 75 anos, que estava doente desde 5 de março, internada aqui no 28 de agosto, faleceu. Ela teve um sangramento no pulmão. Um jovem de 14 anos também faleceu na semana passada por causa da dengue. Tem alguns bairros aqui na capital que têm o menor índice da doença, como Santa Etelvina, Flores, Dom Pedro e Cachoeirinha. Larissa Santiago para o Jornal em Tempo. Quem tem mais de 60 anos de idade e ganha até 2 salários mínimos pode viajar de graça em barcos e ônibus interestaduais. Mas a lei dificilmente é cumprida. Dona Maria é aposentada, ganha um salário mínimo e tem 64 anos. Ela tem direito de viajar de graça, mas ao tentar embarcar foi obrigada a pagar a passagem. A primeira vez que fizeram isso comigo, eu fui para Tabatinga, sabe? Aí iam umas colegas junto comigo, elas pagaram meia passagem. Aí foi ano passado.
Aí eu disse pro rapaz, eu vou fazer 64 anos. Aí eu queria também pagar minha passagem, né? Porque daqui para Tabatinga. Aí ele disse, não senhora, a senhora só tem direito de pagar uma passagem inteira quando a senhora completar 65. Aí eu paguei a passagem inteira. O crime é considerado injúria e maus tratos contra o idoso. Ela preferiu não denunciar, como a maioria das vítimas. Uma emenda criada em 2004 determina que idosos acima de 60 anos de idade e que têm renda mensal de até 2 salários mínimos podem viajar gratuitamente, só que nem todos conhecem seus direitos. A delegacia e o Conselho do Idoso orientaram a população e vendedores de passagens no Porto de Manaus. Esse comandante disse que não sabia das regras. A gente não tinha essa orientação que deu agora de 65 anos, né? É 60 anos agora. Então eu acabei de saber agora. No embarque, a apresentação da carteirinha do idoso não é obrigatória, mas é preciso comprovar renda através do contra-cheque ou da carteira de trabalho. Segundo a Delegacia do Idoso, por falta de orientação, apenas uma denúncia é registrada por semana. É a partir do conhecimento, né, que a delegacia tem que ocorreu algum conflito entre o idoso e o proprietário de uma embarcação, né, é instaurado um procedimento, né? Procedimento investigatório, é feita uma investigação, ouvido os dois lados, né? E se caracterizado um crime mesmo, é encaminhado para a justiça, né? Para a vara do idoso, para que seja tomadas as medidas legais cabíveis, né? Cada embarcação é obrigada a disponibilizar 10% dos lugares para os idosos. Caso este número seja ultrapassado, o idoso terá que pagar a metade do preço. Denúncias de descumprimento da lei da gratuidade de idosos podem ser feitas pelo telefone 118. Em instantes, polícia procura quadrilha formada por mulheres. Elas usam crianças nos furtos a residências. E mais, bancos diminuem as exigências para financiamentos e venda de motos aumenta. A gente volta já.